Graça e paz, sou a pastora Gessileia e mais uma vez nós estamos aqui para falar nesse momento de estudo bíblico o que o Senhor tem para nós. Durante esses dias nós temos falado sobre a novela Gênesis. Aí você pode falar, pastora, novela Gênesis, novela? E a gente tem que falar o seguinte, se a gente for olhar bem, novela que fala da Bíblia, que conta a história bíblica. Quem sabe uma oportunidade, e está sendo uma oportunidade, da gente anunciar o que o Senhor escreveu, o que o Senhor, qual é a palavra do Senhor para nós também. E é interessante que muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas têm questionado, e aí elas se voltam e perguntam, mas aconteceu? Mas foi? Glória a Deus. E nesse momento então, vamos imaginar o seguinte, a semana passada a gente falou de Adão, a gente falou de Eva, que cometeu o pecado primeiro, comeu o fruto proibido, levou Adão a pecar, ficaram afastados de Deus por causa do pecado, veio a morte, veio a tristeza e eles ficaram longe de Deus. Voltaram a Deus, conseguiram aí uma reconciliação com o Senhor, mas infelizmente o pecado já estava instalado. Tanto é que Caim mata seu irmão. E aí, a partir de Caim, a gente tem várias maldições acontecendo. E várias histórias que mostram a humanidade longe de Deus. E essa semana, a gente estava vendo a história de Noé. No capítulo 6, a gente percebe que Deus fala. Está tendo muita corrupção na terra. O homem não olha mais para ele. O homem não lembra mais quem é Deus. O homem não ora mais, não busca mais a presença do Senhor. Homem e mulher. O ser humano esqueceu de Deus. Aí você vai ler no capítulo 6, os versículos, os capítulos 6 inteiros você pode ler, fica à vontade. Você vai perceber que não havia bondade. Os homens, as mulheres eram más. A gente vê isso na novela. Um gritando com o outro, xingando o outro, batendo, chutando, bebendo muito. E aí, Deus fica muito entristecido com isso, porque ele percebe que era muita maldade do ser humano, homens e mulheres sem limite nenhum. O coração era muito mau e afrontava os céus. Deus se entristece, pesa o seu coração. E aí ele pensa, eu não fiz o ser humano para viver desse jeito. Que pena que o pecado leva a tudo isso. E no meio do pecado a gente percebe, como a gente viu em Jesus, na outra novela que acabou, a gente vê o diabo andando no meio das pessoas. O diabo influenciando com o pensamento, com as palavras, fazendo, cutucando, para que as pessoas errem mesmo e façam o que é ruim e o que é errado. No meio de tudo isso, quem Deus acha? Noé. Noé era o justo, praticamente o único que buscava o Senhor, que se colocava ao Senhor, que falava a Deus e orava a Deus, buscando a sua presença. Por isso, ele honrou a Deus e Deus então o escolheu. Você é o justo no meio de toda essa bagunça e eu quero você. E aí a gente percebe que lá no comecinho do capítulo, no finalzinho, desculpa, no finalzinho do capítulo 5, no verso 32, fala que Noé tinha 500 anos quando teve os filhos e tudo mais, então 500 e poucos anos. E toda a história de Noé vai ser assim, Deus chama, Deus conversa com ele, fala, eu quero salvar você e a sua família, os seus filhos, as esposas dos seus filhos, e eu quero salvar um animal de cada espécie, fêmea e macho. E eu quero que você construa uma arca. Durante todo esse processo, a gente vai ver que lá no capítulo 7, no versículo 6, Noé tem 600 anos. Então não foi um período assim de um ano, construiu, fez, acabou. Não, demorou muito tempo, um período muito longo. Talvez ensinando para mim e para você que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Demore o tempo que tiver que demorar, porque é um processo de Deus de santificação, de purificação, de restauração, para a gente receber na hora certa aquilo que é do coração de Deus. E é interessante a gente perceber que a arca, ela seria construída, colocariam-se os animais lá dentro, entraria a família de Noé e fecharia a porta. Quem ia fechar a porta? Deus fechou a porta pelo lado de fora. Noé não tinha chave, não tinha tranca,
foi fechada por Deus. Os homens que riram, que zombaram, que tiraram barato da cara de Noé, falaram, Noé, você tá louco? Ficaram todos do lado de fora, todos morreram. E o Senhor salvou a Noé, este homem justo, e fez uma aliança com ele. Quero que você faça. E Noé obedeceu em tudo que Deus mandou, ao tamanho da arca, ao tamanho de tinha que fazer, os filhos ajudando, foram crescendo e foram ajudando. Como não demorou só um ano, foram muitos anos, eles construíram do jeitinho que Deus fez. E é interessante a gente perceber que quando fechou a arca, Deus tinha falado até, se tiver alguém do lado de dentro, quem estiver do lado de dentro vai ser salvo. Primeiro é você e sua família. Mas se alguém quiser entrar, e Noé convidou, Noé chamou. Sabe o que me lembra? A primeira Páscoa. Lembra? Quando eles foram convidados e a gente viu egípcios também entrando nas casas dos judeus, dos hebreus, e tinha aquele sangue passado nos umbrais das portas para justamente mostrar que o cordeiro foi morto e quem tivesse aquela marca seria salvo. Lembra dessa história? Nessa primeira Páscoa? Justamente isso. Quem estivesse lá dentro, Deus queria salvar mais gente, mas a corrupção não deixou. Quem sabe nós, também no meio de toda essa situação que a gente vive nesse país, Deus está olhando para nós e falando, ali tem um servo meu, ali tem um justo, é para ele que eu vou fazer a promessa. E vai nos guardar, vai nos proteger, vai cuidar de nós. Louvado seja Deus. E aí, depois que a arca é fechada, depois que acontece a advertência de Noé e ninguém acredita, vai todo mundo então, infelizmente, morrer no dilúvio. E as águas sobem. Não é aguinha, são águas. A gente tem visto aí as enchentes em São Paulo. São águas violentas que vão subindo, 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 porque parece que as portas do céu se abriram e a água desceu, os portões desceram-se todos. E aí, quando termina então esse momento todo de dilúvio, lá no capítulo 8, no versículo 20, a gente vai ver, Noé levanta um altar, agradece ao Senhor e Deus renova a sua aliança com ele, né? E ele fala, ele promete o arco-íris como símbolo. Vocês vão ver esse sinal nos céus. E este sinal é dessa aliança que eu tenho com você. Nunca mais eu vou destruir a terra, nunca mais eu vou mandar um dilúvio. E Deus fala assim que enquanto durar a terra, haverá semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. O Senhor prometeu. Glória a Deus. Essa é uma história que mostra para nós hoje. Podemos ser achados de Deus no meio de toda a corrupção e maldade, sendo justos, buscando ao Senhor. Ao mesmo tempo, sabendo que quando o Senhor nos escolhe, Ele nos chama, Ele caminha conosco e Ele promete. E todo esse processo, Ele está presente para dar o melhor, para dar aquilo que está no coração e fazer a vontade dEle na nossa vida. E aquele que ouvir, aquele que tem o coração para ser transformado e permite isso, vai ser salvo. Não é lindo? A gente lembrando, e é interessante que essa novela está mostrando isso para nós hoje também. Aí Noé erra. Ele fica bêbado, ele acaba ficando jogado lá, e Caim vê o pai pelado e ri dele, e é lançado uma maldição, mostrando para mim e para você. Tem que respeitar pai, tem que respeitar a mãe. E a falta de respeito levou uma maldição para a vida de Cã. Desculpa, falei Caim não, de Cã, é porque o nome é parecido. E Cã foi amaldiçoado e toda a sua descendência, infelizmente, né? E aí a gente vai ver que a partir do capítulo 11, esses descendentes de Cã vão construir uma cidade. E nesta cidade eles constroem a Torre de Babel. Eles querem construir a Torre de Babel. A gente está assistindo, ainda está passando esse momento e a gente já está falando sobre isso. Nessa terra que eles moravam, a gente vê na novela, todos falavam a mesma língua, todos se ajudavam, todos se entendiam. E aí a gente vai perceber que na hora que eles falam, vamos fazer uma torre que chegue até os céus, nós não precisamos de Deus,
nós podemos dar conta de tudo que a gente está fazendo, sozinhos. Deus esqueceu de nós. Essa é a palavra que a gente ouve na novela e que a gente imagina que foi o que eles conversaram na época. Infelizmente, um ou outro falava: para, volta, Deus não quer isso. Morre, claro, porque ele vai contra. A gente vê o diabo ainda fazendo pacto com pessoas. E aí a gente percebe que, a partir dos versículos 6, o Senhor então desce à terra e o Senhor traz a confusão das línguas. A partir desse momento, aquilo que era fácil, a comunicação, ela se perde. Os homens não conseguem falar direito e eles são espalhados por famílias e línguas para diferentes lugares da terra. Não diz para onde eles vão, ou melhor, algumas pessoas até falam para onde que elas foram morar, mas houve uma confusão. E Babel significa isso, confusão. Nimrod é um dos descendentes de Cã. E aí a gente percebe que ele existe. A gente vai ler capítulo 10, os versículos 8 e 9. O 10 e o 11 também falam disso. Ele era filho de Cuxi, neto de Caim, bisneto de Noé. Ele era poderoso na terra, caçador, ele era valente, ele era admirado por muitos, por todos eles. Mas a maldição de Cã continua. Ele se coloca como: agora não precisamos mais de Deus. E nessa hora, tudo que eles constroem vem por terra, cai, destrói. E as línguas, a coisa mais importante do ser humano, que é a comunicação, é você se entender. Não há mais. E a confusão leva a conflitos, leva a brigas. E se a gente continua lendo os capítulos 10, 11, 12, a gente vai ver que vão surgir vários povos que vão ser inimigos uns dos outros. Por isso, talvez não, por isso, muitos invasão de território, dominação de território, mata aqui, nosso exército destrói, e aí a gente percebe que a dominação da terra fica mais difícil, porque não há um acordo. As línguas foram divididas, separadas, cada um com com o seu objetivo e não mais caminhando juntos. Por quê? Desobedeceram a Deus, não colocaram em primeiro lugar. E aí a gente percebe hoje, como é que está o nosso mundo? Quantos pretendem fazer obras e obras grandiosas, maravilhosas e falam: para que nós precisamos de Deus? E aí a gente vê hoje o que acontece com essas pessoas, como aconteceu em Babel, ainda hoje a gente vê tudo isso acontecendo. Então o convite hoje, nesta novela, nisso que a gente está falando, que a gente está relembrando, é para a gente lembrar mesmo. Dá para ficar longe de Deus? Não dá. O Senhor nos criou à sua imagem e quer que nós sejamos a sua semelhança, tenhamos o seu caráter. Então, se a gente errar, fizer alguma coisa errada, dá tempo de se arrepender, dá tempo de voltar atrás, como o próprio Adão fez. Senhor, que vontade, que saudade de estar junto contigo no jardim da inocência. Eu me arrependo e eu quero estar junto de ti, como Noé, como Enoque, que viu e andou com Deus. Por isso, o convite é esse. Não se afaste do Senhor. Se você errou, busca, se arrepende, volta, porque o Senhor te ama demais. Você foi feito para louvar, honrar e engrandecer o seu nome. E aí, não para ficar separado. E aí a gente sofre toda vez que a gente está longe de Deus. Que o Senhor te abençoe. Esse é o convite. E quem sabe esta novelinha, que ainda está continuando, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre a semana que vem. Ela venha mesmo mexer no coração das pessoas e mostrar que Deus é Criador. Deus nos ama. Deus nos fez à sua imagem e quer que sejamos a sua semelhança também. Senhor, abençoa-nos, perdoa-nos e que de verdade o Senhor ache em nós um coração justo como o de Noé, na nossa casa, na nossa família, e nos salve, nos purifique, nos restaure. Senhor, perdoa e queremos de verdade, se estamos longe de Ti, voltar à Tua presença,
voltar a ter relacionamento contigo. E hoje, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos conduz a isso. Esta é a verdade que cremos e nós te louvamos. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça, te traga de volta aos braços do Pai, a ter um relacionamento com Deus. Sinta esperança, sinta a sua graça e sinta a sua maravilhosa paz hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma boa semana e até a semana que vem, em nome de Jesus.